Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estarão assistindo, né, esse novo vídeo. Eu fiquei de falar um pouco sobre os sintomas, né, que eu venho sentindo, que me fez procurar, o que me fez iniciar nessa investigação que eu estou agora, em relação a exames, a rotina de ir em especialistas, em alguns médicos, né, enfim, suspeita de linfoma e a questão do diagnóstico da doença autoimune, tá? Eu vou falar rapidamente, primeiramente, sobre a suspeita do linfoma. Como surgiu isso? Foi do nada, né? Só por conta que tem nódulos ou ínguas, enfim, muitas pessoas têm ínguas e não quer dizer nada. Não foi dessa forma, tá? O que me fez procurar um hematologista ou ser encaminhada, né? Ou seja, ser encaminhada ao hematologista, foi sim a questão de uma hérnia, né, que eu até postei no vídeo anterior, uma hérnia inguinal. Essa hérnia ela foi diagnosticada em 2022, eu ainda morava no litoral, estava morando em Santos ainda, e eu não senti dor naquele momento. Eu procurei a médica porque no banho, no toque, né, me tocando no banho, eu senti duas ínguas na região da virilha, dois carocinhos, muito pequenos, mas eles não eram superficiais, tá? Eles só eram palpáveis até aquele momento, estavam bem no início. E aí eu fui ao médico, só que antes disso, quando eu senti na virilha, já me liguei e já toquei o restante do meu corpo. Fiz exame de toque de mama, fiz das axilas, e só para deixar claro, na mama, antes de ir embora para Santos, eu já havia sentido algo na mama, já havia feito exames, né, na mama, tá? Inclusive passei um perrengue, um período aí que até era realmente hipótese diagnóstica de um câncer de mama, enfim, e negativou. E lá, novamente, senti nódulos na mama, nódulos na axila, como se fossem ínguas, né, esses caroços, e na virilha também. E aí a médica pediu, né, o ultrassom de mamas, axilas e virilha. E aí nas mamas e na axila negativou para câncer, enfim. A justificativa das mamas foi que eu tenho mamas de uma adolescente, uma mulher de quase 43 anos tem mamas de adolescente. É um problema hormonal, não é um problema, não chega a ser um problema, é um distúrbio, né, vamos dizer assim. É um tecido glandular que é mais espesso, né, nas minhas mamas, então faz disso com que elas sejam mamas de adolescente, não de uma pessoa com a idade que eu tenho, né, com a paridade que eu já tenho também, né, de uma mulher com a idade que eu tenho. Enfim, e tem outros sintomas também. E aí de lá pra cá, eu comecei a sentir dor nessa região da virilha, na região da íngua, né, que já era esperado, enfim. Mas sempre com a orientação médica. Inclusive eu parei de praticar atividade física, eu praticava muita, eu fazia musculação, então eu pegava peso. E aí, por conta disso, da descoberta, o médico me orientou o quê? A evitar esforço, evitar fazer muita musculação, evitar fazer musculação, inclusive, evitar atividade física para as pernas, porque podia forçar, não podia entrar em encarceramento, que eles costumam dizer, para não ter que fazer uma cirurgia de emergência. Eu tenho alergia a várias medicações, sou extremamente alérgica, inclusive a anestesia em si, como eu já comentei em outros vídeos. Então assim, eu fiquei meio que paralisada naquilo ali. Então, um pouco que eu podia fazer, eu fiz. Então, perdi muita massa muscular, perdi peso, perdi muita coisa, mas tudo associava à condição de ter entrado num quadro de sedentarismo sem querer, contra a minha vontade, né? E aí o que aconteceu? Vim embora de Santos pra cá por motivos pessoais, que em outro vídeo eu vou contar também, porque faz parte da saúde mental, então eu vou contar. Vim embora pra São Paulo, pra cá, né? Voltei pra cá. E lá em Santos eu já estava sentindo alguns sintomas, mas não associei a essa parte dos caroços, porque havia descartado mama e axila e havia descartado outro problema na virilha, então era hérnia, então não tinha como eu associar esses sintomas à hérnia inguinal, né? Então eu senti o quê? Eu sentia muito suor excessivo noturno, tá? Inclusive pedi exames, a médica pediu exames hormonais para ver se não eram questões hormonais, de repente não era aí, de repente uma pré-menopausa precoce, enfim, mas não era, tava tudo ok com os meus exames, com os meus hormônios, eu não tava sequer para entrar numa menopausa, ovulando normalmente, tava tudo ok. E não era isso, mas o suor continuava, de molhar a cama, assim, realmente. Eu me sentia muito frio ao mesmo tempo, sensação de febre, mas o termômetro não dava febre.
E foi passando o tempo e vinha e voltava, não eram sintomas constantes, tá? E muitas manchas roxas também espalhadas pelo corpo. Vira e mexe apareciam hematomas sem eu ter batido. Eu associava a parte emocional, né? Sempre tem aquela história, acho que eu passei muito nervoso e tal, aquela coisa meio que antiga, né? Que a gente escuta pai, mãe falar, enfim, avó. E que mais? Sangramento na gengiva também. E eu não tenho gengivite, tá? Só pra deixar isso claro, tá? Pensando, não cuido da boca e tal, enfim, não. Tá tudo ok com a minha boca, graças a Deus, com os meus dentes. Então nada assim que justificar. Sangramento gengival, quando eu falo, em excesso mesmo, aquele sangue vivo. Quando você escova os dentes e cospe realmente aquele sangue vermelho, sangue vivo. Mas eram sintomas que eram, iam e voltavam, eles não eram com uma constância, tá? E aí de um tempo pra cá, eu comecei a sentir com mais intensidade, tá? Em que tempo pra cá? De alguns meses pra cá, até inclusive eu cheguei a pensar que eu estaria anêmica. Eu cheguei a pensar que eu estava anêmica. Tanto que eu fiz os exames agora e já com a minha preocupação era uma anemia. Porque muita sonolência passei a sentir, muita moleza, sonolência, dor de cabeça, uma pressão muito baixa. Pressão baixa, quando eu falo assim, é 8/5, o meu normal, 9/6 o máximo. Batimento cardíaco, frequência cardíaca muito baixa, 58, 57, entendeu? E de novo a sensação de febre, tontura, dor de cabeça, dor na nuca, sabe? O suor excessivo noturno persistia, coceira no corpo, eu cheguei a ter muita quando eu estava aqui em São Paulo antes de ir para Santos, até em Santos eu continuei tendo, e foi diagnosticado inclusive como uma alergia emocional, coçava muito, 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 inclusive na região das minhas tatuagens inchava muito assim mesmo, ficava feio de ver. E eu tomava Ixizine, embora fosse alergia emocional, para dar uma cortada. Ixizine é um antialérgico, para quem não conhece, é um antihistamínico. E enfim, e ficou por isso. E aí agora eu fui parar no hematologista, como eu falei, e a gente está fazendo toda essa investigação, né, enfim, juntamente com a doença autoimune, que é a artrite, a gente vai trabalhar paralelo a isso, sempre, porque eu senti muita dor na virilha, voltei a fazer atividade física, né, não tinha mais como ficar parada do jeito que eu estava, ia prejudicar muito a minha saúde, então voltei a fazer atividade física, e não tinha sido liberada pelo médico, eu voltei por minha conta, tá, gente? Não façam isso, nem aconselho, mas eu voltei. Não voltei com tanta carga, não voltei tão pesado dessa forma, mas voltei sim a me mover, me movimentar. E nisso, em um dos dias pós-treino, eu senti muita dor na região da virilha, supostamente na região da hérnia. Então eu fui parar no pronto-socorro, entra aquela história novamente, que de uma hérnia inguinal, fui para suspeita de uma femoral, uma possível cirurgia, porque a médica ficou muito preocupada e já possivelmente queria me internar, se fosse o caso, pós-tomografia, e já fazer o reparo, né, nessa hérnia femoral. E dessa suspeita de hérnia femoral, graças a Deus eu tive um livramento, né, eu sou muito grata, de muita gratidão a Papai do Céu, como eu já falei, porque existia sim uma hérnia, mas nem a médica soube responder como retrocedeu, ela não existia mais, porém nódulos continuaram ali, não só na região da hérnia, axila, mama não deu para sentir mais, mas axila e apareceu de novo no pescoço. Então não é normal essa coisa recorrente. E os sintomas continuam, como eu falei, os mesmos sintomas que eu mencionei agora, tá? Agora eu tô um pouco mais disposta, porque eu voltei a fazer atividade física, enfim, claro que melhora tudo, melhora a cabeça, saúde mental principalmente, né, primeiramente, e saúde física. Mas falar que eu deixei de sentir os sintomas, eu vou estar mentindo. Não, como eu falei, não é uma constância. O que está mais constante agora, o sintoma que está mais constante, em relação a quando vou escovar os dentes, ainda tenho, isso eu relatei ontem, inclusive, para o hematologista, a questão do sangramento, quando eu cuspo, né? E a questão do suor excessivo noturno, isso é mais constante. E as manchas que eu voltei a ter. E não é pelo treino, por atrito, por nada disso, são locais que eu sei que eu não bati, enfim. Mas tudo isso vai ser investigado, né? Eu já comecei, é um processo longo, não é tão fácil assim, de uma hora para outra, mesmo porque eu ainda vou ter que passar no outro especialista, porque muitos sintomas, como eu mencionei no short, ele pode estar relacionado, né, com autoimune ou não. Então, assim, ainda vai ser essa questão da pressão baixa, possivelmente eu vou ter que passar com um cardiologista, e vou ter que ter um clínico bom também para estar aí acompanhando juntamente, né, com os outros médicos, enfim.
Então assim, só começou, mas eu quis deixar aqui registrado alguns sintomas, só para deixar em alerta mesmo, né, para assustar ninguém, mas para prestarem atenção no seu corpo, né? Não que eu não prestasse, eu sempre prestei, mas eu sempre cuidei muito das pessoas, de outras pessoas, sempre, minha vida inteira. E muitas vezes eu fui falha comigo também, porque por cuidar de outras pessoas, você acaba deixando de se cuidar, não tendo tempo para cuidar de si, né? E tempo é vida, né? Não volta e é precioso. Então, assim, por isso que eu deixei claro aqui os sintomas que eu tive, tá? Eu acredito que muita gente deve pensar, até mesmo comentar e falar, mas diz que tá doente ou tá com suspeita. Até falei isso, até brinquei em outro vídeo lá no Instagram, mas é verdade. E continuo aqui postando vídeo, ontem tava no show, tava cantando, tava isso, tava aquilo. Gente, não é porque eu tô com suspeita de alguma doença ou se realmente positivar para alguma coisa que eu vou me enterrar. Isso eu não vou fazer, eu continuo viva. Enquanto eu tiver vida, eu vou continuar vivendo. Entendeu? Eu vou continuar vivendo ela. Tá bom? Eu só quis deixar de alerta para você prestar atenção no seu corpo, prestar atenção a sinais, e mesmo que você seja uma cuidadora nata, entendeu? Por natureza, que se preocupa, que tem empatia com o próximo, lembre-se primeiro de você, porque se você não tiver saúde, não cuidar de você primeiro, você não consegue cuidar de outra pessoa, não consegue se doar para o outro, tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai conversar mais, quero falar mais sobre saúde mental também durante esse processo, tá? Um grande beijo, fiquem todos com Deus, fiquem bem, com saúde, com amor, com muita paz no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.